Aula 1. Apreciando comida deliciosa. Isso soa delicioso. Aproveite a sua refeição. Obrigado, John. Mal posso esperar para me aprofundar. O aroma é de dar água na boca. Parece fantástico. Experimentou novas receitas ou pratos? Sim, experimentei uma nova receita de massa. Acrescentei ervas frescas e um molho cremoso. Isso soa encantador. Adoro experimentar novos sabores e explorar diferentes criações culinárias. É sempre emocionante experimentar na cozinha e descobrir novos sabores. Gostava do processo de cozinhar. Cozinhar pode ser uma ótima saída criativa. Permite-lhe expressar as suas competências culinárias e preferências. Absolutamente. Tenho alegria em preparar refeições e ver a satisfação no rosto das pessoas quando provam os meus pratos. Tens talento para cozinhar, Ana. Os seus pratos têm sempre um aspecto e sabor incríveis. Obrigado, John. Agradeço as suas amáveis palavras. Motiva-me a continuar a explorar e a melhorar as minhas competências. É bem merecido. A sua paixão pela cozinha brilha em todos os pratos que cria. Isso significa muito para mim, John. Fico feliz que a minha paixão se traduza em experiências gastronómicas agradáveis. Por falar em experiências gastronómicas, já experimentou algum novo restaurante ultimamente? Sim, visitei recentemente um restaurante tailandês recém-inaugurado. Os sabores foram arrojados e a apresentação foi impressionante. Isso soa fantástico. Gosto de experimentar cozinhas diferentes e experimentar os sabores únicos que oferecem. Explorar diferentes cozinhas amplia o seu paladar e apresenta-o a um mundo de sabores diversos. Absolutamente. É como embarcar numa aventura culinária sem sair da sua cidade. Não podia estar mais de acordo, John. A comida tem uma forma de ligar as pessoas e as culturas. Realmente faz. É fascinante como a comida pode aproximar as pessoas e criar experiências memoráveis. De facto, as refeições partilhadas criam laços e momentos que prezamos para toda a vida. Bem, Ana, aproveite a sua refeição. Tenho a certeza que será uma experiência deliciosa. Obrigado, John. Agradeço os seus amáveis desejos. Bom apetite! De nada, Ana. Aproveite cada mordida. Foi um prazer falar de comida consigo. Da mesma forma, John. A comida contribui sempre para uma conversa agradável. Tenha um dia maravilhoso. Obrigado, Ana. Você também. Cuide e saboreie todas as delícias culinárias que surgem no seu caminho. Lição 2. Recomendações de escapadelas de fim de semana. Ótimo. Posso sugerir o Hotel Parkview. Cumpre todos os seus critérios e tem excelentes avaliações. Isso soa promissor. Quais comodidades o hotel oferece? O hotel tem um centro de fitness, um spa para relaxar e um restaurante com uma emenda diversificada. Isso é perfeito. Gosto de me manter ativo mesmo durante as escapadelas, e ter um centro de fitness é uma vantagem.
Absolutamente. É ótimo ter a opção de manter a nossa rotina de exercícios enquanto estiver longe de casa. E um spa seria uma maneira maravilhosa de descontrair e mimar-nos durante o fim de semana. Concordo. Um pouco de autocuidado é muito útil para rejuvenescer os nossos corpos e mentes. E a localização? Fica perto de alguma atração ou cenário natural? Sim, o hotel situa-se perto de um belo parque com trilhos para caminhadas e vistas panorâmicas. Isso é fantástico. Explorar o parque e desfrutar da natureza seria uma ótima maneira de passar o nosso tempo. Achei que gostariam disso. Sei o quanto gosta de estar rodeado pela natureza. Definitivamente. Estar na natureza tem um efeito calmante e ajuda-me a recarregar a minha energia. Além disso, o hotel fica a uma curta distância de uma encantadora cidade com lojas e cafés. Isso soa adorável. Seria bom explorar a cidade e experimentar alguma cozinha local. Pensei que talvez gostasse disso. A cidade tem uma atmosfera vibrante com muitas opções para descobrir. Agradeço a sua recomendação, John. Parece que o Parque Viotel tem tudo o que procuramos. Fico feliz que goste. Acho que seria a escolha perfeita para a nossa escapadela de fim de semana. Vamos em frente e reservamos então. Estou entusiasmado com a nossa próxima viagem. Eu também, Ana. Estou ansioso para criar memórias maravilhosas juntos no Parque Viotel. Obrigado por sugerir uma opção tão boa, John. Agradeço a vossa consideração. É um prazer, Ana. Esforço-me sempre por tornar as nossas experiências agradáveis e memoráveis. Aula 3: O trabalho e a arte da edição. Normalmente, o trabalho que é útil traz uma sensação de realização. E quanto à edição? A edição desempenha um papel crucial no refinamento e aperfeiçoamento de várias formas de conteúdo. Isso é verdade. Ajuda a garantir clareza, coerência e precisão nos materiais escritos. Absolutamente. A edição melhora a legibilidade e melhora a qualidade geral do conteúdo. Quais são algumas das principais competências que fazem um bom editor? A atenção aos detalhes é essencial para detectar erros e inconsistências. Fortes habilidades de comunicação também são vitais para colaborar com escritores. Posso ver como essas habilidades seriam valiosas no processo de edição. E quanto à capacidade de dar feedback construtivo? Fornecer feedback construtivo é realmente importante. Ajuda os escritores a melhorar o seu trabalho e a crescer como profissionais. Imagino que ter a mente aberta e adaptável também seja benéfico para um editor. Absolutamente. Os editores precisam de se adaptar a diferentes estilos e géneros de escrita, mantendo a mensagem pretendida. Como é que alguém pode melhorar as suas capacidades de edição? Ler extensivamente pode melhorar a proficiência linguística, gramática e consciência de estilo. Também expõe os editores a vários estilos de escrita. Praticar exercícios de edição e buscar feedback de editores experientes também pode ser benéfico, certo?
Sim, participar de exercícios de edição e receber feedback pode ajudar a aprimorar as habilidades de edição e fornecer informações valiosas. Existem desafios comuns que os editores enfrentam. Sim, a gestão do tempo pode ser um desafio no cumprimento dos prazos. Manter a objetividade ao editar o próprio trabalho também pode ser difícil. Parece que a edição requer uma combinação de competências técnicas e um olhar atento aos detalhes. Na verdade, um bom editor deve possuir conhecimentos técnicos e um olhar perspicioso para identificar áreas que requerem melhorias. Como é que encontra o equilíbrio entre preservar a voz do escritor e fazer as alterações necessárias? É importante respeitar a voz do escritor, garantindo clareza e consistência. A colaboração e a comunicação clara ajudam a encontrar esse equilíbrio. Posso ver como a colaboração é fundamental no processo de edição. É um esforço colaborativo entre o escritor e o editor. Absolutamente. A colaboração promove uma relação de trabalho positiva e resulta num produto final polido. Obrigado por partilhar estas ideias, Ana. A edição é uma habilidade fascinante e valiosa. Seja bem-vindo, John. Fico feliz que tenha achado a discussão perspicaz. A edição ocupa, de facto, um lugar crucial no mundo da criação de conteúdos. Agradeço a sua experiência, Ana. Foi um prazer falar consigo sobre a arte de editar. Da mesma forma, John. Se precisar de alguma ajuda de edição ou tiver mais perguntas, sinta-se à vontade para entrar em contato. Tenha um dia produtivo. Obrigado, Ana. Vou ter isso em mente. Desejando-lhe também um dia produtivo. Cuidam. Lição 4: Proteger a informação pessoal. Sim, trata-se de como as nossas informações pessoais podem estar em risco. Absolutamente, John. Na era digital de hoje, proteger os nossos dados pessoais é da maior importância. Quais são alguns dos riscos comuns às nossas informações pessoais? Ataques cibernéticos, violações de dados e roubo de identidade são alguns dos principais riscos que enfrentamos. É alarmante a facilidade com que a nossa informação pode ser comprometida. Que medidas podemos tomar para nos protegermos? Usar senhas fortes e únicas e habilitar a autenticação de 2 fatores é um bom começo. Atualizar regularmente os nossos dispositivos e software também pode ajudar a proteger contra vulnerabilidades, certo? Sim, manter os nossos dispositivos e software atualizados garante que temos os patches de segurança mais recentes. Que tal ser cauteloso com a partilha de informações pessoais online? Estar atento ao que partilhamos nas plataformas de redes sociais e evitar sites suspeitos pode minimizar os riscos. Também é importante estar atento às tentativas de phishing, certo? Absolutamente. Estar atento aos e-mails e mensagens de phishing ajuda a evitar ser vítima de golpes. Existem definições de privacidade ou ferramentas que possamos utilizar para proteger as nossas informações pessoais. Sim, muitas plataformas online oferecem configurações de privacidade que nos permitem controlar quem pode aceder às nossas informações. Encriptar os nossos dados e usar redes privadas virtuais, VPNs,
pode adicionar uma camada extra de segurança, correto? Isso mesmo, John. A encriptação e as VPNs ajudam a proteger os nossos dados enquanto navegam na internet ou utilizam Wi-Fi público. Há mais alguma coisa que devemos ter em mente para proteger as nossas informações pessoais? Monitorizar regularmente as nossas demonstrações financeiras e relatórios de crédito pode ajudar a detectar qualquer atividade suspeita. É crucial manter-se informado e informado sobre as mais recentes práticas de segurança e potenciais ameaças, não é? Absolutamente. Ser proativo e manter-se atualizado sobre as medidas de segurança é essencial para salvaguardar as nossas informações pessoais. Obrigado por partilhar estas dicas valiosas, Ana. É importante que todos priorizem a segurança dos seus dados. Seja bem-vindo, John. Fico feliz que tenha achado a discussão útil. A segurança dos dados é um aspecto crítico da nossa vida digital. Na verdade, Ana, vamos fazer a nossa parte para proteger as nossas informações pessoais e incentivar outros a fazerem o mesmo. Absolutamente, John. Juntos podemos criar um ambiente online mais seguro. Fique seguro e cuide. Obrigado, Ana. Você também. Fique seguro e tenha um dia maravilhoso pela frente. Até à próxima. Lição 5. O som calmante da chuva. Gostava do som da chuva. É calmante, especialmente à noite. Concordo, John. Há algo de calmante no suave padrão das gotas de chuva. Cria um ambiente pacífico, não é? É perfeito para relaxar e relaxar. Absolutamente. O som rítmico da chuva pode ajudar-nos a encontrar tranquilidade e a acalmar as nossas mentes. Acho especialmente reconfortante ouvir a chuva enrolado com um bom livro. É uma combinação perfeita. A chuva cria um ambiente acolhedor para ler e mergulhar numa história. Também acho refrescante adormecer ao som da chuva. Isso me acalma para um sono profundo. Sinto-me da mesma maneira. A chuva atua como um auxiliar natural do sono, proporcionando um ruído de fundo calmante. Alguma vez ouviu os sons da chuva ou usou aplicações temáticas de chuva para relaxar? Sim, eu tenho. Sons de chuva ou apps que simulam chuva podem ser uma ótima maneira de relaxar e criar um ambiente calmante. É fascinante como o som da chuva pode ter um efeito tão positivo no nosso bem-estar. A natureza tem uma maneira de nos nutrir, e o som da chuva é um dos seus muitos dons. Absolutamente. É um prazer simples que traz uma sensação de paz e serenidade. E a melhor parte é que é acessível a todos. A sinfonia da natureza é gratuita para desfrutarmos. A chuva também tem uma maneira de limpar os arredores e refrescar o ar. Isso é verdade. A chuva limpa a natureza e, por sua vez, traz uma sensação de renovação aos nossos sentidos. É maravilhoso como algo tão natural como a chuva pode elevar o nosso ânimo e proporcionar momentos de tranquilidade. A natureza tem uma maneira de nos lembrar de abrandar, apreciar o presente e encontrar beleza nas coisas mais simples. Bem dito, Ana.
Vamos valorizar esses momentos chuvosos e permitir que as suas melodias calmantes nos tragam alegria. Absolutamente, John. Que o som da chuva continue a trazer-nos paz e serenidade. Tenha um dia maravilhoso. Obrigado, Ana. Você também. Aproveite o som calmante da chuva sempre que puder. Até à próxima. Lição 6: Pedir desculpas por inconvenientes. Está a funcionar corretamente. Peço desculpa pelo incômodo. Vamos corrigi-lo imediatamente. Obrigado por abordar esta questão, John. Agradecemos a sua pronta atenção. Esforçamo-nos por proporcionar uma experiência perfeita e peço desculpa por qualquer perturbação causada. É compreensível que possam surgir dificuldades técnicas. Agradecemos o seu esforço em resolvê-los. A nossa equipa dedica-se a garantir que tudo corra bem, e pedimos desculpa por qualquer inconveniente causado. É louvável o vosso empenhamento em abordar a questão prontamente. Compreendemos que podem surgir desafios. Valorizamos a sua paciência e compreensão enquanto trabalhamos para corrigir a situação. Agradecemos a transparência e as medidas tomadas para resolver o problema. Obrigado por nos manter atualizados. A satisfação do cliente é a nossa principal prioridade, e pedimos desculpa por qualquer frustração causada. O seu reconhecimento e pedido de desculpas são um grande contributo para manter uma relação positiva com o cliente. Estamos empenhados em prestar um serviço de alto nível, e pedimos desculpa por qualquer inconveniente causado. A sua dedicação para resolver o problema incute confiança nos seus clientes. Agradecemos os seus esforços. Pedimos mais uma vez desculpa e asseguramos-lhe que envidaremos todos os esforços para evitar tais problemas no futuro. Obrigado pelo seu pedido de desculpas e compromisso em prevenir futuros inconvenientes. Valorizamos a sua atenção ao detalhe. Compreendemos a importância de uma experiência perfeita e pedimos desculpa por ficarmos aquém. A sua vontade de assumir responsabilidades e pedir desculpa reflete positivamente na sua empresa. Agradecemos a sua sinceridade. Obrigado pela sua compreensão e aceitação do nosso pedido de desculpas. Valorizamos o seu feedback e apoio. Agradecemos o seu compromisso em resolver o problema e a sua dedicação à satisfação do cliente. Obrigado pelo seu pedido de desculpa. Pedimos desculpa mais uma vez e asseguramos-lhe que estamos a trabalhar diligentemente para corrigir a situação. Lição 7: Melhorar a experiência de compra. Absolutamente. Isso tornará a nossa experiência de compra melhor. Concordo, John. Melhorar a experiência de compra é essencial para a satisfação do cliente. Quais são algumas maneiras de melhorar a experiência de compra? Fornecer um website ou aplicação de fácil utilização com navegação intuitiva é um bom ponto de partida. Absolutamente. As plataformas fáceis de usar tornam conveniente para os clientes navegar e encontrar o que precisam. Oferecer recomendações personalizadas com base nas preferências dos clientes também pode potenciar a sua jornada de compra. Isso é verdade. Adaptar as sugestões aos seus interesses pode tornar a experiência mais personalizada e agradável.
Descrições claras e detalhadas dos produtos, juntamente com imagens de alta qualidade, podem ajudar os clientes a tomar decisões informadas. Fornecer informações abrangentes dá aos clientes confiança nas suas compras. Outro aspecto é o apoio ao cliente eficiente. Abordar prontamente questões e preocupações pode melhorar a experiência geral. Um excelente serviço ao cliente é crucial. Constrói confiança e promove relações de longo prazo com os clientes. Simplificar o processo de checkout e oferecer várias opções de pagamento também pode agilizar a experiência. Absolutamente. Um processo de checkout suave reduz o atrito e torna a compra conveniente para os clientes. Além disso, oferecer um envio rápido e fiável pode aumentar ainda mais a satisfação dos clientes. A entrega rápida e fiável é um fator-chave que contribui para uma experiência de compra positiva. A implementação de uma política de devolução sem complicações também pode dar aos clientes tranquilidade ao fazer uma compra. Isso é importante. Uma política de devolução flexível mostra que a empresa valoriza a satisfação do cliente. Coletar feedback e ouvir ativamente as sugestões dos clientes pode ajudar a identificar áreas a melhorar. O feedback do cliente é inestimável para fazer os ajustes necessários para melhorar a experiência de compra. Por último, manter-se atualizado com as últimas tendências e tecnologias no comércio eletrónico pode manter a experiência de compra fresca e inovadora. A adaptação à paisagem em mudança garante que os clientes tenham acesso a opções de compras modernas e convenientes. Ao implementar estas estratégias, podemos criar uma experiência de compra mais agradável e satisfatória. Absolutamente, Ana. Vamos priorizar as necessidades dos clientes e esforçar-nos continuamente para melhorar a sua jornada de compra. Concordo, John. Quanto melhor for a experiência, mais felizes serão os nossos clientes. Uma experiência de compra bem-sucedida. Felicitações, Ana. Vamos trabalhar juntos para criar uma experiência de compra excepcional. Até à próxima. Aula 8. Análise do valor de mercado. Ana, fiz algumas pesquisas e acredito que o valor de mercado ronda o dólar X. O que acha? Isso é interessante, John. É importante analisar o valor de mercado antes de tomar qualquer decisão financeira. Que fatores considerou? Olhei para dados recentes de vendas, tendências históricas e o atual clima econômico, Ana. Estes fatores ajudaram-me a estimar o valor de mercado. Isso soa como uma abordagem abrangente, John. Também teve em conta alguns fatores específicos que possam influenciar o valor. Sim, Ana. Considerei fatores como localização, procura, concorrência e a condição do artigo ou imóvel. Estes fatores podem, de facto, ter um impacto significativo no valor de mercado, John. É crucial avaliá-los minuciosamente. Absolutamente, Ana. Ao analisar esses fatores, obtive uma melhor compreensão do valor potencial de mercado. Consultou algum especialista ou profissional da área para validar a sua investigação, John? Sim, Ana.
Procurei aconselhamento de agentes imobiliários e analistas financeiros especializados em avaliação de mercado. As suas ideias eram valiosas. É ótimo que tenha contactado especialistas, John. A sua experiência pode fornecer credibilidade adicional à sua análise. Concordo, Ana. É importante reunir diferentes perspectivas e conhecimentos para fazer julgamentos bem informados. Agora que tem um valor de mercado estimado, quais são os seus próximos passos, John? O meu próximo passo seria comparar o valor estimado com listagens semelhantes ou vendas recentes para validar a minha pesquisa, Ana. É uma abordagem sábia, John. A comparação com listagens ou vendas semelhantes pode dar-lhe uma imagem mais clara do mercado. Depois de validar o valor, posso tomar decisões informadas sobre a compra, venda ou investimento, Ana. Esse é o caminho a seguir, John. Ao basear as suas decisões em pesquisas e análises exaustivas, pode mitigar os riscos potenciais. Precisamente, Ana. Tomar decisões financeiras com base numa sólida análise de valor de mercado é crucial para o sucesso. Fico feliz que tenha tomado tempo para conduzir uma investigação aprofundada, John. Mostra o seu compromisso em fazer escolhas informadas. Obrigado, Ana. Acredito que a compreensão do valor de mercado capacita os indivíduos a tomarem melhores decisões financeiras. Absolutamente, John. É uma habilidade valiosa para ter em vários aspectos da vida, quer se trate de imóveis, investimentos ou mesmo bens pessoais. Não podia estar mais de acordo, Ana. A análise do valor de mercado é uma ferramenta vital para fazer juízos financeiros sólidos. Fico feliz que tivéssemos tido esta discussão, John. Reforça a importância da investigação e análise quando se trata de valor de mercado. Na verdade, Ana. É uma lição que vou levar comigo e aplicar nos meus futuros empreendimentos financeiros. Estou confiante de que a vossa investigação e análise diligentes levarão a decisões informadas e bem-sucedidas, John. Obrigado, Ana. O vosso apoio e encorajamento significam muito. Um passo a fazer escolhas sábias com base na análise do valor de mercado. Lição 9. Verificar preços dos bilhetes de teatro. Ana, ouvi falar de uma nova peça que está a chegar à cidade. Parece interessante. Devemos ir assisti-lo. Isso soa como uma boa ideia, John. Assistir a uma peça de teatro pode ser uma ótima maneira de desfrutar de uma noite. Vamos verificar o site do teatro para ver os preços dos bilhetes. Vou fazer isso, Ana. É importante saber os preços com antecedência para podermos planear o nosso orçamento em conformidade. Absolutamente, John. Verificando os preços dos bilhetes com antecedência, podemos garantir que se enquadram no nosso orçamento. Estou no site do teatro agora, Ana. Permitam-me ver se eles têm os preços dos bilhetes listados. Não tenha tempo, John. Vamos descobrir quanto custam os bilhetes para a peça. Encontrei a secção de bilhetes no site deles, Ana. Parece que tem diferentes categorias de preços com base nas localizações dos lugares. Isso é comum, John. Diferentes seções de assentos geralmente têm preços variados dependendo da vista e da proximidade do palco. Parece que os preços variam de cifrão X para os assentos da varanda a cifrão Y para os assentos premium da orquestra, Ana.
É bom saber isso, John. Podemos considerar as nossas preferências e orçamento ao escolher a categoria de assentos. Têm também descontos disponíveis para estudantes e idosos, Ana. Deveríamos verificar se nos qualificamos para algum desses. Vale a pena explorar, John. Os descontos podem ajudar-nos a poupar algum dinheiro enquanto desfrutamos do jogo. Vou verificar os requisitos específicos para os descontos para estudantes e seniores, Ana. Poderá exigir uma identificação válida ou prova de idade. Isso é uma informação importante, John. Devemos garantir que cumprimos os requisitos para usufruir de quaisquer descontos disponíveis. Encontrei os detalhes, Ana. Parece que ambos nos qualificamos para o desconto de estudante. Podemos poupar algum dinheiro nos bilhetes. São boas notícias, John. É sempre bom aproveitar os descontos e obter mais valor pelo nosso dinheiro. Agora que sabemos os preços dos bilhetes e os descontos disponíveis, podemos decidir sobre a categoria de assentos e fazer a compra. Na verdade, John, podemos considerar as nossas preferências, o orçamento e a experiência global que desejamos ao selecionar os lugares. Vou em frente e reservo os bilhetes, Ana. Podemos escolher a data, categoria de assento e concluir o pagamento online. Parece bom, John. Vamos garantir os nossos lugares para a peça e esperamos uma noite agradável. Os bilhetes estão reservados, Ana. Estamos todos a postos para a peça. Estou entusiasmado. Maravilhoso, John. Mal posso esperar para ver a peça contigo. Vai ser uma experiência fantástica. Obrigado por sugerir isso, Ana. Vai ser uma noite memorável e estou feliz por estarmos a ir juntos. Seja bem-vindo, John. Estou muito feliz por estarmos a partilhar esta experiência. Um momento incrível no teatro. Felicitações por isso, Ana. Vamos preparar-nos para uma noite cheia de risos, emoções e grandes performances. Lição 10. Explorando lojas de calçado. Bem, existem algumas lojas de sapatos populares nas proximidades. Podemos verificar isso. Parece um bom plano, John. Visitar diferentes lojas vai dar-nos mais opções para escolher. Exatamente, Ana. Podemos comparar preços, estilos e encontrar o par de sapatos perfeito que atenda às nossas necessidades. Que lojas tem em mente, John? Alguma coisa específica sobre a qual tenha ouvido falar de coisas boas? Ouvi ótimas críticas sobre Footsteps e Sulmats, Ana. Parecem ter uma vasta seleção de sapatos. Essas lojas parecem promissoras, John. Vamos começar com Passos e depois passar para Sulmates. Parece um plano, Ana. Podemos também pedir aos associados da loja as suas recomendações e eventuais vendas em curso. É uma boa ideia, John. Os associados da loja podem fornecer informações valiosas e ajudar-nos a tomar decisões informadas. Concordo, Ana. Vamos priorizar o conforto e a qualidade mantendo o nosso estilo preferido em mente. Absolutamente, John. Conforto e qualidade são fatores essenciais a considerar na compra de calçado. Deveríamos também experimentar tamanhos diferentes para garantir que os sapatos caibam bem, Ana.
Sapatos confortáveis são uma obrigação. Definitivamente, John. Experimentar tamanhos diferentes ajudar-nos a encontrar o ajuste perfeito e evitar qualquer desconforto mais tarde. Também é uma boa ideia andar com os sapatos para ver como eles se sentem, Ana. Deveríamos testá-los corretamente. Concordo, John. Andar nos sapatos dá-nos uma melhor compreensão do seu conforto e apoio. Também podemos verificar se as lojas têm alguma política de devolução ou troca, Ana. Para o caso de mudarmos de ideia. É uma sugestão sábia, John. Conhecer as políticas de devolução ou troca dá-nos paz de espírito. Vamos ter a certeza de manter o nosso orçamento em mente também, Ana. É importante encontrar sapatos dentro da nossa faixa de preço. Absolutamente, John. Deveríamos estabelecer um orçamento e cumpri-lo enquanto exploramos as lojas de sapatos. Estou animada para experimentar sapatos diferentes e encontrar o par perfeito, Ana. É sempre divertido comprar calçado novo. Sinto-me o mesmo, John. Experimentar sapatos diferentes e encontrar os que se encaixam perfeitamente é uma experiência satisfatória. Vamos sair agora e começar a nossa aventura de compra de sapatos, Ana. Tenho a sensação de que encontraremos ótimas opções. Estou pronto, John. Vamos explorar as lojas de sapatos e aproveitar o processo de encontrar o nosso par de sapatos ideal. Vamos encontrar os sapatos perfeitos que combinam estilo, conforto e qualidade, Ana. Vamos fazer dela uma viagem de compras bem-sucedida. Lição 11. Hábitos saudáveis e exercício. Exercitar-se regularmente e comer de forma limpa está a fazer a diferença. Ouvi dizer que fazer exercício de manhã é benéfico. É ótimo ouvir isso, John. Exercitar-se de manhã pode dar o pontapé inicial no seu dia e aumentar os seus níveis de energia. Exatamente, Ana. Dá um tom positivo para o resto do dia e ajuda-me a manter o foco. Fico feliz que tenhas encontrado uma rotina que funciona para ti, John. Que exercícios tem feito? Tenho feito uma mistura de cardio e treino de força, Ana. Mantém-me motivado e melhora a minha aptidão geral. Isso soa como uma abordagem abrangente, John. Cardio e treino de força complementam-se mutuamente para obter ótimos resultados. Definitivamente, Ana. O cardio ajuda a melhorar a minha resistência, enquanto o treino de força constrói músculos e aumenta a força. É bom ter uma rotina de exercícios equilibrada, John. E quanto a comer de forma limpa? Como é que tem corrido isso? Comer de forma limpa mudou o jogo, Ana. Tenho notado um aumento dos níveis de energia e uma melhor digestão. Isso é fantástico, John. Quando nutrimos o nosso corpo com alimentos saudáveis, colhemos os benefícios. Absolutamente, Ana. Alimentar o nosso corpo com alimentos nutritivos apoia o bem-estar geral e ajuda-nos a ter um melhor desempenho. Notou alguma mudança específica no seu corpo ou humor desde a adoção destes hábitos saudáveis? Notei aumento do tónus muscular e melhora do humor, Ana. É incrível como as nossas escolhas de estilo de vida podem impactar-nos. Os nossos corpos são resistentes, John. Quando cuidamos deles, respondem positivamente.
Não podia estar mais de acordo, Ana. É importante priorizar o autocuidado e fazer escolhas saudáveis todos os dias. É inspirador ver a tua dedicação, John. O seu compromisso com um estilo de vida saudável é um grande exemplo. Obrigado, Ana. Penso que ações pequenas e coerentes conduzem a mudanças significativas a longo prazo. Absolutamente, John. A consistência é fundamental quando se trata de manter um estilo de vida saudável. Convido-a a juntar-se a mim, Ana. Juntos, podemos motivar-nos mutuamente a manter-se no caminho certo. Agradeço o convite, John. Vamos apoiar-nos mutuamente na nossa jornada rumo a uma saúde melhor. Isso soa como um plano, Ana. Vamos responsabilizar-nos uns aos outros e celebrar o nosso progresso ao longo do caminho. Estou entusiasmado por embarcar nesta viagem contigo, John. Este é o nosso contínuo crescimento e bem-estar. Felicitações por isso, Ana. Vamos priorizar a nossa saúde e inspirar outros a fazerem o mesmo. Lição 12. Criando uma lista de compras. Isso seria útil. Vou marcar os artigos de que preciso em casa. Boa ideia, John. Ter uma lista de compras garante que não esquecemos nada e poupa tempo na loja. Definitivamente, Ana. Mantém-me organizado e impede compras por impulso. Quais itens planeia adicionar à sua lista de compras, John? Preciso de repor frutas, legumes e alguns alimentos básicos da despensa, como arroz e massa. Adicionar produtos frescos e itens essenciais de despensa é uma jogada inteligente, John. Farei o mesmo. É importante ter uma variedade de opções nutritivas em casa, Ana. O que mais precisa? Estou a ficar sem leite, ovos e iogurte. Vou adicioná-lo à minha lista. Ótimas escolhas, Ana. Os produtos lácteos fornecem nutrientes essenciais e são versáteis. Vou também adicionar frango e peixe à minha lista para opções de proteínas. A proteína é crucial para a reparação muscular e saúde geral, Ana. Boa chamada. Vou certificar-me de verificar se preciso de algum material de limpeza ou produtos de higiene pessoal também. Isso é um bom lembrete, Ana. É fácil ignorar esses itens, mas eles são essenciais. Concordo, John. É melhor tê-los na lista do que perceber que estamos fora deles mais tarde. Há alguma marca ou preferência específica que tenha para determinados artigos, Ana? Não particularmente, John. Estou aberto a experimentar diferentes marcas com base na disponibilidade e qualidade. O mesmo aqui, Ana. A flexibilidade permite-nos descobrir novos produtos e encontrar o que funciona melhor para nós. Também é uma boa ideia verificar se há vendas ou descontos em andamento antes de ir para a loja. Excelente observação, Ana. Poupar dinheiro sempre que possível é sempre um bónus. Vou fazer uma anotação para comparar preços e procurar promoções, John. É uma abordagem inteligente, Ana. Ajuda-nos a tomar decisões informadas e a poupar algum dinheiro. Assim que tivermos as nossas listas de compras prontas, podemos ir juntos à loja, se quiser, John.
Agradecia isso, Ana. Fazer compras em conjunto é sempre mais agradável e eficiente. Parece um plano, John. Vamos fazer as nossas listas de compras e ter tudo o que precisamos. Concordo, Ana. Ao sermos organizados, teremos uma viagem de compras bem-sucedida e produtiva. Estou ansioso por isso, John. Vamos ter a certeza de que obtemos todos os itens de que precisamos. Absolutamente, Ana. Com as nossas listas de compras em mãos, vamos conquistar a loja e marcar tudo. Aqui está uma viagem de compras bem planeada e uma despensa totalmente abastecida, John. Vamos fazer acontecer. Felicitações por isso, Ana. Vamos conquistar a loja. Lição 13: Projetos criativos. Inspirações, sim. Tenho algumas ideias em mente. Que tal colaborar num projeto criativo? Isso soa excitante, John. Estou sempre pronto para explorar novos empreendimentos criativos. Que ideias tem? Estava a pensar em iniciar um projeto de fotografia a captar a beleza da natureza na nossa região. É uma ideia maravilhosa, John. A fotografia de natureza pode ser tão cativante e inspiradora. Acredito que nos permitiria apreciar a beleza que nos rodeia e melhorar as nossas capacidades fotográficas. Conte comigo, John. Sempre quis melhorar as minhas capacidades fotográficas e explorar mais a natureza. Fantástico! Podemos planear passeios a diferentes parques, florestas e jardins para captar diversas paisagens. Podemos também experimentar diferentes técnicas como fotografia macro ou fotografias de longa exposição. Exatamente, Ana. Experimentar várias técnicas ajudar-nos a crescer como fotógrafos e a realçar a nossa criatividade. Além disso, podemos criar uma galeria online conjunta para mostrar as nossas melhores fotos e partilhá-las com outras pessoas. Isso é uma ótima ideia. Seria uma plataforma para inspirar e ligar-se com outros entusiastas da fotografia. Poderíamos também escrever legendas curtas ou histórias para acompanhar as nossas fotografias, adicionando outra camada de criatividade. Adoro essa ideia, Ana. A combinação de elementos visuais e storytelling pode tornar o nosso projeto ainda mais impactante. Por falar em storytelling, outro projeto criativo que poderíamos explorar é escrever contos ou poemas. Ainda bem que mencionou isso, Ana. A escrita permite-nos expressar os nossos pensamentos e imaginação de uma forma única. Podemos revezar-nos a escrever instruções uns para os outros e ver aonde a nossa criatividade nos leva. Isso soa como um exercício divertido e desafiador, Ana. Vai forçar-nos a pensar fora da caixa. Podemos até compilar os nossos melhores trabalhos numa pequena antologia, ou partilhá-los num blog, ou nas redes sociais. Isso é uma ótima ideia. Seria uma forma de inspirar os outros e receber feedback sobre a nossa escrita. Absolutamente, John. O feedback é valioso para o crescimento e melhoria em qualquer busca criativa. Para além da fotografia e da escrita, há algum outro projeto criativo que tenha em mente, Ana? Tenho estado interessado em aprender a tocar um instrumento musical, como a guitarra ou o piano. Isso é maravilhoso, Ana.
Aprender um instrumento musical é uma forma bonita de se expressar. Podíamos encontrar tutoriais online ou mesmo ter aulas juntos para embarcar nesta viagem musical. Estou pronto para isso, Ana. Aprender em conjunto tornará o processo mais agradável e motivador. Está resolvido então, John. Vamos mergulhar nestes projetos criativos e explorar as nossas paixões juntos. Mal posso esperar para ver o que criamos, Ana. Vamos inspirar-nos e dar vida às nossas ideias. Estamos a abraçar a nossa criatividade e embarcar em emocionantes aventuras artísticas, John. Felicitações, Ana. Vamos libertar a nossa criatividade e fazer algo verdadeiramente notável. Lição 14: Aventuras de aprendizagem de línguas. Olha, encontrei o manual de espanhol. E tu, Ana? Tens explorado novas linguagens? Ótimo, John. A aprendizagem de línguas é sempre uma aventura emocionante. Tenho estado curioso sobre o francês ultimamente. O francês é uma língua bonita, Ana. É conhecida pela sua elegância e rico património cultural. Ouvi dizer que aprender uma nova língua pode abrir portas a novas oportunidades e alargar os nossos horizontes. Absolutamente, Ana. Permite-nos ligar com diferentes culturas e comunicar com um leque mais vasto de pessoas. Como planeia usar o livro de espanhol, John? Está a pensar estudar em si mesmo ou ter aulas? Acho que vou começar com o autoestudo, Ana. Vou usar o manual para aprender o básico e praticar sozinho. É uma ótima abordagem, John. O autoestudo dá-lhe a flexibilidade de aprender ao seu próprio ritmo. Já pensou em como vai começar a sua jornada na língua francesa, Ana? Algum recurso específico em mente? Estou a planear começar com recursos online e aplicações de aprendizagem de línguas, John. Existem muitas ferramentas interativas disponíveis. É uma escolha inteligente, Ana. Os recursos online fornecem uma maneira conveniente e acessível de aprender um idioma. Podemos também encontrar parceiros de intercâmbio de línguas ou juntar-nos a comunidades de aprendizagem de línguas para praticar a fala. É uma ideia fantástica, Ana. Praticar com falantes nativos ou colegas é inestimável para melhorar a fluência. É interessante como aprender uma nova língua também pode melhorar as nossas capacidades cognitivas e memória, John. Absolutamente, Ana. Estudos demonstraram que a aprendizagem de línguas pode melhorar as capacidades de resolução de problemas e a função cerebral em geral. Para além do espanhol e do francês, há outras línguas que esteja interessado em explorar, John. Sempre fui fascinado pela chinesa mandarim, a Ana. A sua natureza tonal e a sua rica história intrigam-me. O mandarim é uma língua desafiadora mas gratificante de aprender, John. Abre oportunidades no intercâmbio empresarial e cultural. Concordo, Ana. Aprender uma língua como o mandarim pode criar ligações e colmatar lacunas culturais. É incrível como aprender línguas diferentes pode abrir um novo mundo de possibilidades, não é, John? É mesmo, Ana. A aprendizagem de línguas é uma viagem que nos permite aprofundar novas culturas e perspectivas.
E a melhor parte é que podemos apoiar e motivar uns aos outros nos nossos esforços de aprendizagem de línguas. Absolutamente, Ana. Ter um amigo de aprendizagem de línguas torna a viagem mais agradável e mantém-nos responsáveis. Vamos fazer um pacto, John. Continuaremos as nossas aventuras de aprendizagem de línguas e encorajaremos uns aos outros ao longo do caminho. Estou totalmente dentro, Ana. Vamos embarcar nesta viagem linguística juntos e abraçar a beleza das diferentes línguas. Estamos a expandir o nosso repertório linguístico e abraçar o mundo das línguas, John. Felicitações, Ana. Vamos mergulhar nas nossas aventuras de aprendizagem de línguas e desbloquear novas oportunidades. Aula 15. Gestão da comunicação digital. Tenho estado a sentir-me sobrecarregado com notificações constantes. Acho que é hora de definir horários específicos para verificar e-mails ou mensagens. O que achas, Ana? Compreendo perfeitamente, John. Pode ser um desafio manter o foco com distrações constantes. Definir horários dedicados parece uma boa ideia. Estava a pensar em designar 2 ou 3 horários específicos durante o dia para verificar e responder a e-mails e mensagens. Desta forma, posso priorizar outras tarefas sem interrupções. É uma abordagem inteligente, John. Ao atribuir horários específicos, pode manter uma melhor produtividade e dar toda a sua atenção a tarefas importantes. Exatamente, Ana. É importante criar limites e assumir o controle da nossa comunicação digital em vez de deixá-la controlar-nos. Concordo, John. Verificar constantemente e-mails e mensagens pode levar à diminuição da produtividade e ao aumento do stress. Além disso, a definição de horários específicos também permite um melhor equilíbrio entre vida profissional e pessoal. Podemos estar totalmente presentes na nossa vida pessoal sem distrações digitais constantes. Absolutamente, John. Precisamos de tempo para relaxar e nos desligar do trabalho ou de outros compromissos. Um desafio que prevejo é o medo de perder respostas ou atrasar as respostas. Como planeia resolver isso, Ana? Acho que é crucial comunicar a nossa disponibilidade e tempos de resposta a colegas, clientes e amigos. Ao estabelecer expectativas claras, podemos gerir as suas expectativas e minimizar quaisquer mal-entendidos. Isso é um bom ponto, Ana. A comunicação transparente sobre a nossa disponibilidade ajuda os outros a compreender os nossos limites e incentiva-os a respeitar os nossos tempos de comunicação designados. Também podemos utilizar respostas automáticas ou mensagens fora do escritório durante o nosso tempo de foco dedicado. Permita às pessoas saber quando podem esperar uma resposta e assegura que a sua mensagem é importante para nós. É uma solução prática, Ana. As respostas automatizadas podem fornecer um buffer temporário enquanto nos concentramos nas nossas tarefas. Outra estratégia é priorizar mensagens urgentes e importantes durante os nossos tempos de comunicação dedicados. Ao categorizar e filtrar as nossas comunicações digitais, podemos garantir que abordamos questões críticas prontamente. Absolutamente, Ana. A priorização permite-nos lidar com tarefas importantes de forma eficiente, minimizando as distrações. É essencial sermos disciplinados e manter os nossos horários de comunicação designados, mesmo quando surge a tentação de verificar as mensagens fora desses horários. Concordo plenamente, Ana. Requer autodisciplina para resistir à vontade de verificar constantemente as notificações, mas os benefícios valem a pena.
Ao definir horários específicos para a verificação de e-mails ou mensagens, recuperamos o controle sobre o nosso tempo e atenção, levando a um aumento da produtividade e redução do stress. Esse é o objetivo, Ana. Queremos usar a tecnologia como uma ferramenta para melhorar a nossa vida em vez de deixá-la nos consumir. Absolutamente, John. Comprometemo-nos a implementar esta prática e recuperar o nosso foco e produtividade. Estou a bordo, Ana. Vamos estabelecer hábitos saudáveis de comunicação digital e criar um melhor equilíbrio entre vida profissional e pessoal. Estamos a assumir o controle do nosso mundo digital e encontrar a harmonia entre o trabalho e a vida pessoal, John. Felicitações, Ana. Vamos definir horários específicos para verificar e-mails ou mensagens e adotar uma abordagem mais consciente da comunicação digital. Aula 16, Lavandaria e taxas. Notei que os custos de utilização das instalações de lavandaria são de $5 por carga. O que achas, Ana? É razoável? $5 por carga parecem um pouco íngremes, John. Já vi outros sítios onde as taxas são mais baixas. Concordo, Ana. Seria mais conveniente se as taxas fossem mais acessíveis, especialmente para estudantes ou com um orçamento apertado. Já pensou em discutir isto com a direção ou com o senhorio? Podem estar abertos a ajustar as taxas se o número suficiente de residentes expressarem as suas preocupações. É uma boa ideia, Ana. Vale a pena iniciar uma conversa para ver se estão dispostos a reconsiderar o preço. Outra opção poderia ser explorar lavandarias próximas ou comunidades de lavandaria alternativas. Podem ter taxas mais competitivas. É verdade, Ana. Vale a pena pesquisar outras opções para encontrar uma solução mais rentável para lavar roupa. Adicionalmente, podemos também explorar a possibilidade de partilhar o custo com vizinhos ou colegas de quarto. Ao dividir a despesa, torna-se mais acessível para todos. É uma sugestão prática, Ana. Compartilhar o custo pode torná-lo mais gerenciável e reduzir a carga sobre os indivíduos. Outra forma de poupar dinheiro na lavandaria é otimizando o uso das máquinas. Podemos esperar até termos uma carga completa antes de usar as instalações. É uma abordagem inteligente, Ana. Maximizar o tamanho da carga garante que obtemos o máximo valor de cada ciclo de lavagem. Podemos também considerar o uso de água fria para lavar roupa sempre que possível. Poupa energia e reduz o custo total. É uma boa dica, Ana. A lavagem com água fria não é apenas rentável, mas também amiga do ambiente. Em alguns casos, pode valer a pena investir numa máquina de lavar portátil ou encontrar acomodações com instalações de lavandaria na unidade. Poderia poupar-nos dinheiro a longo prazo. Isso é válido, Ana. Ter a nossa própria máquina de lavar roupa ou acesso às instalações da unidade proporciona comodidade e elimina a necessidade de serviços de lavandaria externos. Em última análise, é essencial pesar os fatores de custo e conveniência ao decidir sobre a melhor abordagem para lavar roupa. Tens razão, Ana. Trata-se de encontrar o equilíbrio adequado ao nosso orçamento e estilo de vida, garantindo roupas limpas.
E lembre-se, práticas adequadas de lavanderia, como usar a quantidade certa de detergente e seguir as instruções de cuidados, também podem ajudar a prolongar a vida útil da nossa roupa, reduzindo a necessidade de lavagens frequentes. Absolutamente, Ana. Cuidar bem das nossas roupas não só poupa dinheiro como também ajuda a preservar a sua qualidade. Vamos explorar as opções disponíveis e encontrar a solução mais económica e conveniente para as nossas necessidades de lavandaria, John. Estou de acordo com isso, Ana. Vamos tomar medidas proativas para gerir as nossas despesas de lavandaria e tomar decisões informadas. Estamos aqui para encontrar maneiras acessíveis e eficientes de manter as nossas roupas limpas e frescas, John. Felicitações, Ana. Vamos enfrentar o desafio da lavandaria com estratégias inteligentes e poupar alguns dólares ao longo do caminho. Lição 17. Multitarefa na cozinha. Vou certificar-me de cozinhar o arroz enquanto trabalhas no curry. Podemos realizar várias tarefas e preparar o jantar mais rápido. O que achas, Ana? Exatamente, Ana. Trabalhando simultaneamente, podemos aproveitar ao máximo o nosso tempo e ter uma deliciosa refeição na mesa mais cedo. Vou começar a preparar os ingredientes para o curry enquanto manuseia o arroz. Podemos coordenar e sincronizar o nosso processo de cozedura. É uma boa ideia, Ana. Podemos comunicar e ajudar-nos mutuamente, se necessário, garantindo que tudo se encarece sem problemas. Enquanto o arroz cozinha, posso picar os legumes e recolher os temperos para o curry. Tornará o processo mais simplificado. Perfeito, Ana. À medida que o arroz ferve, vou focar-me em conseguir a textura e a consistência certas. É crucial monitorizá-lo de perto. Entretanto, posso refogar a cebola e o alho para a base do curry. O aroma vai encher a cozinha enquanto trabalhamos noutras tarefas. Parece delicioso, Ana. Assim que o arroz estiver cozido, vou afiná-lo com um garfo e deixá-lo descansar enquanto completamos os passos finais do curry. Enquanto o curry ferve, podemos aproveitar o tempo de espera para pôr a mesa e preparar quaisquer acompanhamentos ou condimentos adicionais. Excelente sugestão, Ana. É eficiente utilizar o tempo de inatividade durante o cozimento para realizar outras pequenas tarefas e garantir uma experiência de jantar suave. Vou ficar de olho no curry, mexendo ocasionalmente para evitar que grude na frigideira. Enquanto isso, pode verificar o arroz para garantir que está cozido com perfeição. Absolutamente, Ana. É crucial manter o nível de calor certo e mexer o curry para desenvolver os seus sabores. Também vou provar o arroz para cozinhar. Assim que o curry estiver pronto, podemos desligar o fogo e deixar descansar alguns minutos para permitir que os sabores se fundissem. Enquanto o curry descansa, vou colocar o arroz no prato e enfeitá-lo com ervas frescas ou uma pitada de sementes de sésamo torradas para um maior apelo visual. É um toque adorável, John. A apresentação desempenha um papel significativo na melhoria da experiência gastronómica geral. Por fim, podemos servir o curry sobre o arroz fofo e saborear a nossa deliciosa refeição caseira que preparamos juntos. Absolutamente, John. É gratificante ver os frutos dos nossos esforços multitarefa e desfrutar de uma refeição saborosa como resultado.
Vamos pôr o nosso plano em ação, Ana. Juntos, podemos criar uma obra-prima culinária enquanto gerenciamos eficientemente o nosso tempo na cozinha. Estou entusiasmado por trabalhar consigo, John. É uma oportunidade fantástica para colaborar e mostrar as nossas capacidades culinárias. Um presente é fazer multitarefa na cozinha e criar refeições memoráveis juntos, Ana. Lição 18. Férias memoráveis e gratificantes. Planear atividades e experiências únicas torna definitivamente as férias mais memoráveis e gratificantes. Não concorda, Ana? Absolutamente, John. São os momentos especiais e aventuras extraordinárias que deixam uma impressão duradoura e tornam as férias verdadeiramente inesquecíveis. Acredito que sair das nossas zonas de conforto e experimentar coisas novas acrescenta uma sensação de emoção e enriquece as nossas experiências de viagem. Não podia estar mais de acordo, John. Explorar lugares desconhecidos, envolver-se nos costumes locais e mergulhar na cultura pode criar memórias para toda a vida. Também vale a pena considerar destinos fora do comum ou atrações menos conhecidas. Muitas vezes oferecem joias escondidas e encontros únicos. Isso é um bom ponto, John. Aventurar-se fora da típica rota turística permite-nos descobrir experiências autênticas e conectar-se com a comunidade local. Uma maneira de tornar as nossas férias mais gratificantes é envolver-se em atividades significativas, como voluntariado ou apoio a iniciativas locais. Absolutamente, John. Contribuir para a comunidade que visitamos não só nos dá uma sensação de realização, mas também cria um impacto positivo no destino. Outro aspecto a considerar é experimentar a cozinha local e jantar em restaurantes tradicionais. A alimentação desempenha um papel significativo na compreensão de uma cultura. Não podia estar mais de acordo, John. A degustação de pratos regionais e a exploração da gastronomia local expõe-nos a novos sabores e tradições culinárias. Além disso, participar de atividades ao ar livre como caminhadas, snorkeling ou explorar reservas naturais pode proporcionar uma sensação de aventura e conexão com o meio ambiente. Isso é verdade, John. Estar rodeado pela natureza e entregar-se a atividades ao ar livre pode ser rejuvenescedor e criar experiências inesquecíveis. Acho também que dedicar um tempo a interagir com os locais, seja através de conversas ou participando em eventos culturais, potencia a experiência de férias. Absolutamente, John. O envolvimento com os habitantes locais permite-nos obter insights, aprender sobre o seu modo de vida e construir ligações significativas. É importante manter a mente aberta e abraçar o inesperado. Por vezes os momentos mais memoráveis surgem da espontaneidade e das aventuras não planeadas. É importante manter a mente aberta e abraçar o inesperado. Por vezes os momentos mais memoráveis surgem da espontaneidade e das aventuras não planeadas. Por último, documentar as nossas experiências através de fotografias ou registro no diário pode ajudar a preservar as memórias e tornar as férias ainda mais gratificantes. Concordo, John. Capturar momentos através de fotos e escrever os nossos pensamentos permite-nos refletir sobre a viagem e reviver as memórias mais tarde. Vamos esforçar-nos para criar umas férias cheias de momentos extraordinários, ligações genuínas e experiências significativas, Ana. Estou de acordo com isso, John. Vamos planear e embarcar em umas férias que nos deixarão com memórias queridas para os próximos anos.
Felicitações, Ana. Vamos fazer com que cada momento conte e criemos umas férias que excedam às nossas expectativas e encham os nossos corações de alegria.